Vamos agora para o nosso primeiro módulo, o módulo de água fria. Quando você está tomando um banho, está caindo aquela água gelada ou aquela água bem quentinha, quando você está usando o lavatório, preparando alguma comida e utiliza alguma água da torneira, vai fazer a lavagem de piso usando uma torneira de jardim, vai fazer uma lavagem das suas roupas, tudo isso você está utilizando água. Em qualquer utilização de água, há um transporte atrelado a esse líquido. E esse transporte está nas instalações de água fria, pelas suas tubulações, acessórios e conexões. Para vocês entenderem um pouco sobre os sistemas de água fria, as instalações elas devem seguir algumas normativas brasileiras. A que rege a parte de água fria e água quente é uma norma que foi revisada agora em 2020, que é a NBR 5626, que ela basicamente dita algumas premissas básicas que a instalação deve possuir. A primeira delas é que a instalação deve preservar a potabilidade da água. Então, a água chega na sua residência ou na sua edificação já com a qualidade, com o nível de uso que seja aceitável, baseado nos regimentos de potabilidade, e com isso, a sua instalação não deve prejudicar isso. Então, das premissas básicas de toda instalação de água fria é preservar a potabilidade da água. Outra premissa básica que nós temos que ter é o fornecimento contínuo de água para o uso. Como assim, Hélio? A gente tem que fornecer um volume necessário, então não pode faltar água na sua residência, né? Realmente, às vezes acontece, né, uma falta de distribuição, porque a empresa que fornece a concessionária pública, às vezes acontece de ter uma falta de água, porque está fazendo uma manutenção na rede. Mas para isso, nós nas instalações de água fria, a gente tenta prever ao máximo que isso não aconteça. Então, o segundo critério, perdão, que é o fornecimento contínuo, a gente tem que atender o volume, que eu citei, também temos a vazão e a pressão. A vazão e a pressão são duas variáveis que se correlacionam. Por exemplo, quanto mais pressão eu tenho, por exemplo, quanto maior a altura, simplificando, se eu posso assim dizer, da caixa d'água até os pontos de utilização, mais pressão terá para a água chegar, por exemplo, ao seu chuveiro. Então, imagine um prédio, onde nós temos 10 andares. Quem mora no primeiro andar está numa distância muito maior da caixa d'água. E com isso, essa altura que tem faz com que a água chegue com mais força, com mais pressão na sua utilização. E com isso forneça vazões maiores para o seu sistema. Porém, às vezes em casas térreas, por exemplo, onde a altura entre o reservatório e o ponto de utilização é muito pequena, nós não temos pressão suficiente. E com isso, a vazão é muito baixa. E ocorre, como a gente pode saber, né, pela nossa experiência, muitos chuveiros, né, que são os aparelhos mais utilizados e que ficam no ponto mais alto da instalação, diversas vezes os elétricos, ocorre o queimamento das suas resistências. E tudo isso por quê? Porque não tem água suficiente para que a resistência aqueça e com isso ela superaquece e ocorre o rompimento dela. Então, as instalações de água fria servem também para você fornecer continuamente água para o seu uso. Temos também que pensar tanto também na manutenção e na fácil operação das nossas instalações. Possuem diversos registros, que eu vou explicar mais à frente, que você permite interromper o fluxo de água que vai para as peças, e tem registros também que são para você controlar a vazão que vai passando para os aparelhos de utilização. Então, outra premissa que a gente tem que ter nas nossas instalações é uma fácil manutenção e operação. E isso eu falei um pouco do lado operacional, e pensando na manutenção, a gente tem que ter também acessos bem fáceis a esses elementos de restrição de vazão. Então, por exemplo, onde temos nossa caixa d'água, que de lá sai diversas tubulações que vão alimentar, temos que ter um acesso muito fácil às nossas caixas d'água e que a gente possa operar tranquilamente os registros que estão lá. E o último ponto que a gente tem que prestar atenção, né, esses são os principais que a norma recomenda para a gente, é também os níveis de ruído. Vocês já muitas vezes podem perceber que às vezes, depender da instalação, depender da pressão que chega na residência, no apartamento ou na edificação, pode acontecer que a velocidade que a água passa dentro das tubulações é tão alta que com isso há trepidações, com isso há muito ruído. Dar um exemplo bem prático para vocês. O alimentador predial, que eu vou explicar também para vocês, que é a tubulação que sai depois do hidrômetro e vai até abastecer o reservatório, ela vem com a pressão que vem, no caso da rede pública em uma residência. E nela, muitas vezes ela chega com muita pressão, porque a gente está falando de uma rede de abastecimento público, e com isso a velocidade que a água passa nessas tubulações é muito alta.
E com isso, se as tubulações não estiverem fixadas corretamente, se o diâmetro dela for muito pequeno, há uma trepidação e com essa trepidação ocorre um ruído muito grande. Parece que é impossível disso acontecer, né? Mas acredite, na minha casa isso já aconteceu. Do alimentador predial não tinha abraçadeiras para ocasionar sua fixação, a tubulação, que é uma casa que foi construída há mais de 30 anos, era muito fina, e com isso ocorreria uma trepidação e a gente ficava buscando qual a fonte dessa patologia. E aí depois a gente visitando, né, acessamos a área do reservatório, subimos lá, conseguimos verificar que haveria uma trepidação por excesso de velocidade. E tudo isso a gente pode ser prevenido se a gente fazer as instalações corretamente.